Olá, olá, pessoal. Aqui estamos no Agora José. Prazer estar aqui agora na presença dessa querida professora, mestre doutora em Políticas Sociais e Cidadania. Espero que vocês contribuam cada vez mais participando dessa interação, que nós teremos uma conversa bastante produtiva em relação à questão de direitos humanos, políticas sociais. Professora Érica Rios, por favor, se apresente. Olá, gente. Meu nome é Erika Rios, como o Zé Mário já falou. Eu sou advogada, sou sócia fundadora do escritório Hereda e Rios, Advocacia e Consultoria. Tenho mestrado e doutorado em Políticas Sociais e Cidadania. Estou concluindo a graduação agora em Ciência Política e sou profundamente engajada com os direitos humanos, principalmente em relação às populações mais vulnerabilizadas, que temos muitas aqui no Brasil, né? E eu queria pegar um gancho, aproveitando, sobretudo, a questão dos direitos humanos, professora, para nós tratarmos acerca de uma coisa que está sendo muito vendida nas redes sociais e é algo complicadíssimo, que é a história de fazermos um determinado recorte, com uma confrontação entre direitos humanos para policiais, direitos humanos para cidadãos em geral. Eu queria explorar um pouquinho mais isso e iria lhe pedir que fosse um tanto assim bem pedagógico, Uhum. porque a nosso sentir não há uma contradição exatamente sobre isso aí, mas é vendida na sociedade como se direitos humanos fosse algo que não fizesse parte do espectro do patrimônio jurídico, inclusive de trabalhadores da área de segurança pública, mais especificamente policiais. Sim, isso para usar um termo também bem contemporâneo é fake news, né? É fake news porque os direitos humanos eles foram construídos ao longo de séculos, né? Eles não foram construídos como uma pauta nem de direita nem de esquerda, foram inclusive com muitos diálogos e conflitos entre as direitas e esquerdas de cada Sim. época. E a principal característica dos direitos humanos é que eles são universais. Então não existe um grupo de direitos humanos só para essa categoria ou para esse grupo de pessoas. Inclusive Essa com alguns jargões que são colocados, por exemplo, vendidos em praça pública, do tipo direitos humanos para humanos direitos, que também aí já vai num nível que, a meu sentido, não é nem só uma questão de fake news, mas já temos, no caso, uma completa deturpação Sim. da semântica do que vem a ser, na essência, direitos humanos. Mas eu queria voltar um pouco mais, professora, em relação à questão dos policiais. Por quê? Porque até os próprios policiais, de maneira geral, quando você se depara na mídia com alguns fazendo alusão à turma dos direitos humanos, e Sim. aí coloca a questão de direitos humanos, por exemplo, como se fosse um espectro. Você falou sobre Uhum. universalidade, mas como podemos diagnosticar melhor essa situação para termos a possibilidade de chegar nos órgãos de segurança pública e dizer, olha, não fala esse tipo de coisa, não diz esse tipo de coisa. E até mesmo gestores da área de segurança Sim. pública, me parece, têm uma parcela significativa de responsabilidade de deixar proliferar esse tipo de debate. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre essa situação. É, isso é um equívoco e a gente sabe que isso gera efeitos muito negativos na sociedade, porque gera um efeito de se pensar que os direitos humanos são um grupo de pessoas defendendo bandidos. É. E isso não existe, não é disso que se trata. Inclusive, a maior parte dos direitos humanos, a grande lista dos direitos humanos, não tem nenhuma relação com crime. A gente está falando de moradia, a gente está falando de saúde mental, que é algo que atinge muito os policiais e todo mundo que trabalha na área de segurança pública, né? Perfeito, perfeito. Importante lembrar disso, de você como policial, quem está assistindo aí que é policial, você como policial tem também todos esses direitos humanos. E um deles, eu acho que atinge muito a categoria, são as condições dignas de trabalho, inclusive cuidado com saúde mental. Você que tocou saúde mental agora, eu faço absoluta questão de me movimentar, né, e fazer uma intervenção nesse sentido, porque quando eu era presidente, eu era vice-presidente do Sindicato dos Policiais, nós fizemos um trabalho de análise de estresse que foi praticamente censitário, ou seja, nós pegamos a população da Bahia inteira para analisarmos o nível de estresse, haja vista que, nesse momento, a Polícia Federal estava com um elevado índice de suicídios e muitas propensões além de outros afastamentos de natureza vinculadas a estresse, vinculada à questão, inclusive, de depressão. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque foi um trabalho que percebemos que muitos colegas estavam à beira da exaustão, e como ele foi quase censitário, nós conseguimos analisar, em boa medida, cerca de 85% a 90% do nosso efetivo na Bahia, considerando não só a capital do estado, mas as delegacias no interior. O trabalho, inclusive, serviu de referência, já foi ao Ministério da Justiça, eu mandei, inclusive, para o atual comandante da Polícia Militar, na época eu estava como presidente já, Uhum. esse trabalho mandei para seguir, encaminhei os resultados para seguir com referência. Eu queria lhe ouvir falar mais sobre isso, porque é um trabalho, é uma possibilidade,
é um ambiente do qual eu participo há 20 anos, já tive meus altos e baixos em relação ao próprio desempenho da função, e a saúde mental me parece que é um dos pontos que é extremamente negligenciado pelos gestores das organizações de segurança pública, Uhum. particularmente as polícias. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre a experiência dentro da sua área de estudo em relação a isso aí, porque eu estou lhe dando um exemplo de um caso Sim. empírico visto. Sim. A minha curiosidade é muita, no momento eu não posso Uhum. me debruçar mais sobre isso, e, portanto, eu queria ouvir exatamente por quem se dedica disso dentro da academia. Isso. A gente tem as previsões de acesso a direito à saúde, saúde como um todo, né? Dentro do contexto da Organização Mundial de Saúde, saúde é entendida como não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar psíquico, o bem-estar até espiritual já vem sendo considerado como parte do contexto de alguém saudável. Então, em qualquer função, e principalmente em funções de alto estresse, de alto risco, de graus de exaustão devido a plantões e etc., é fundamental que as organizações tenham um cuidado especial, né, de ouvir, de ter acolhimento psicológico, psiquiátrico, inclusive, para atender essas pessoas, porque vai ter um índice alto de depressão, vai ter um índice alto de crise de ansiedade, crises de pânico, e tudo isso está no espectro de proteção de direitos humanos. Porque os direitos humanos englobam os direitos ao trabalho digno, a dignidade da pessoa humana, o direito ao descanso, que é muito importante, direito ao lazer. Gente, um dos direitos humanos é o direito ao lazer. Eu acho que nesse sentido já estamos chegando até. Eu estudei um pouquinho sobre isso, e algumas coisas que eu li, coisas que eu não imaginava na graduação, falava sobre o direito à felicidade. Achei muito interessante essa abordagem. Retornando à questão, no caso dos profissionais de segurança pública, eu queria repisar um pouco essa questão da análise de estresse, para saber da professora sobre as experiências à volta que ela tem do ponto de vista de conhecimento em relação a casos práticos de problemas maiores dentro das organizações policiais, qual o nível de informação que chegou na academia nesse É. sentido. Eu já orientei, inclusive, trabalhos de pesquisa sobre a Polícia Militar do Estado da Bahia, né, e alguns no contexto de Polícia Federal também, de alunos, né, e colegas que estavam pesquisando diversas questões relacionadas a direitos humanos dentro da estrutura mesmo de trabalho. Questões relacionadas a machismo, questões relacionadas a assédio moral, né, questões de abuso de autoridade, né, de determinações de prisão dentro da própria organização por motivos aparentemente Chamadas prisões administrativas normalmente acontece com os organismos das polícias militares, né? Tipo, uma série de questões de tratamento desigual, dependendo de se é filho de algum general, de algum coronel, de alguém com um cargo, né, mais elevado. Então, tem muitas coisas que a sociedade civil até não toma conhecimento. Eu perfeito. mesmo, como nunca fui policial, não tenho nenhuma relação direta, não sabia. E quando os alunos vinham me trazendo, dizendo, pô, eu queria pesquisar a diferença de salário aqui entre os que entram desta forma na corporação e os que entram desta outra forma, né? Então tem Já chegou ao seu dificuldade. conhecimento também a questão da dupla entrada em relação à questão das carreiras de Exato. polícia? E uma série de preconceitos de várias formas. Acho que todos os tipos de preconceito que a gente imaginar eu já ouvi e já vi pesquisas dentro da estrutura. Importantíssimo isso que a senhora está dizendo agora, professora Érica. É importante que eu nunca tinha imaginado esse recorte por esse lado, porque eu discuto muito, inclusive, com alguns interlocutores mais próximos, qualitativamente bastante interessantes, sobre a questão de de dupla entrada. Por exemplo, você tem um concurso para a base e um concurso para o topo dentro de uma mesma organização, e como isso compromete o tecido organizacional como todo, sua funcionalidade, o seu desempenho, no caso, a eficiência, a eficácia e a efetividade. Mas eu não tinha ideia do impacto disso sob esse prisma, entendeu? Que pode ser um elemento, no caso, mais forte do ponto de vista de estresse, do ponto de vista de saúde psíquica dentro do ambiente Isso, laboral. eu vi. Uma das pesquisas que eu orientei, inclusive, estava discutindo o grau de confiança dentro da própria instituição. Da Uhum. confiança dos cabos nos oficiais, A legitimidade que eu costumo falar. nas Sim, sim, decisões sim. internas de punição, de disciplina. E isso é muito grave, porque a gente sempre associa que o policial sofre muito estresse porque está combatendo o crime. Exato. Porque está nas ruas, está se expondo, né, a tiros e etc. Mas isso está dentro da própria formação. Justamente, além desse estresse, nós estamos falando de um estresse envolvendo, ou seja, algo endógeno Isso. dentro da organização à qual ele Então pertence. já são violações de direitos humanos além do justiça. Exatamente. E lastimável, além de assédios das mais diversas espécies que É, existem nos outros ambientes de trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, e algumas posturas de abuso de autoridade, isso aí no caso mais específico sim. das organizações públicas. É algo assim extremamente lamentável. Eu fico muito feliz de perceber que já está resvalando para a academia
estudos ligados a essa área, porque há muito nós gritamos um pouco sobre isso, nós pisamos nesse assunto, nós pedimos, inclusive nesse estudo repito, que nós fizemos sobre análise de estresse, eu tive a possibilidade de contar com uma equipe, com professores da própria Universidade Federal da Sim. Bahia, que ajudaram bastante na coleta e na análise, além, claro, da exposição dos questionários para fazermos esse trabalho. Eu queria aproveitar o máximo, que eu sei que já estamos com o tempo um tanto mas eu queria que, dentro da sua experiência, que a senhora pode propor, imaginar para que acontecesse uma redução do ponto de vista do nível de estresse, dentre outras contingências que nós estamos discutindo aqui, que envolvem, em última instância, direitos humanos ligados à saúde do trabalhador no seu ambiente laboral, saúde física, saúde moral, saúde psíquica. Eu acho que, primeiramente, é fundamental que dentro da instituição seja perfeitamente acessível o cuidado a oitiva, né, profissional de psicólogos e de psiquiatras. Né? Isso é extremamente importante, que tenha uma porta aberta para que o policial, se ele estiver sentindo necessidade, ele consiga buscar e que isso seja anônimo. Porque, como orientadora de pesquisas de policiais sobre a polícia, uma das principais questões que eles levantam é o medo Medo. do resultado desta pesquisa chegar nos seus superiores e eles sofrerem retaliações. Se a senhora for cirúrgica nisso aí, eu já tive a oportunidade de estimular. É. Nossa, Isso. muito. Sim, porque assim, se você vai, por exemplo, mas aqui tem um psicólogo, certo? Mas se eu for no psicólogo, vai ter uma lista dos nomes dos policiais que estão buscando psicólogo e por quê? O que acontece com quem está indo para o psicólogo? Aquele colega ali já tem BO, segura, se liga e se liga. Existe um medo de retaliações diversas, então tem uma necessidade muito grande de trabalhar a cultura mesmo da instituição, né? De violência sistemática dentro da instituição entre os próprios policiais. A senhora tocou num ponto aí que eu sou extremamente fiel, que é a questão da cultura organizacional. Como ela pode ser nociva ao elemento inserido nela, quando ela tem esse nível exagerado, absurdo de distorções, para além do ambiente que é estressante do ponto de vista da atividade em si, Isso. você ter esse tipo de comprometimento. Professora, eu queria, finalizando isso, queria um pouco mais de informação. Quem estiver assistindo e quiser procurar a professora Érica Rios para tratar de assuntos bem ligados a essa área, que pode ter certeza, é magnetizante, é algo assim, para mim, foi um privilégio, não só conhecê-lo como estar debatendo contigo aqui, mas principalmente porque é uma possibilidade de nós termos outras entidades ligadas à representação de trabalhadores, sobretudo, que é a parte mais hipossuficiente dentro dessa conjuntura organizacional, seja no setor público, seja no setor privado, mas que venha, no caso, eu preciso falar, eu preciso estudar, eu quero procurar alguém ligado a direitos humanos e, ainda que dentro da organização do ambiente de trabalho, eu quero procurar mais especificamente aquela profissional, aquela professora que estava ali conversando, debatendo com o Zé Mário. E agora? Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, @prof. Érica Rios, Érica com C. Eu respondo as mensagens rapidamente. Quem quiser, lá tem aquele link, né? Que dá diversos outros contatos, e-mail, enfim, o escritório também está à disposição. Inclusive de quem precisar mover ações contra Pois é. seus empregadores em busca de seus direitos como um trabalhador que é como qualquer outro, né? Tem os mesmos direitos e tem necessidades específicas no caso dos policiais. Eu queria tocar num último assunto, antes de nós finalizarmos. Eu sei que eu terminei agora, mas porque nós temos alguns tipos de descrimes, isso é importante num mês como o mês de agosto, que nós estamos aqui, que é o mês da igualdade, nós tratarmos dentro do ambiente laboral como anda a questão de gênero, particularmente a questão do tratamento da mulher. Por que especificamente a mulher? Historicamente, nós sabemos em relação à questão de, até teoria econômica, defendendo que a mulher ganhe menos do que o homem, porque, na verdade, há impasses ligados à questão da maternidade, à questão do afastamento, coisas absurdas como essa, que foram em outros países já contestadas e já remediadas, por exemplo, com a licença paternidade e a licença maternidade no mesmo período para que fique com os dois. Nós já temos caminhos nessa direção, mas eu queria, dentro da sua experiência, professora, uma palavra sobre essa questão da igualdade. Me é muito cara essa questão que nós estamos falando em um período em que a discussão da questão de gênero ela perpassa não só o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, mas, sobretudo, a discriminação existente ainda fortemente com a mulher e, pior do que isso, a violência que atinge boa parte das mulheres brasileiras, física, moral, psíquica, de todo tipo, de toda ordem. Infelizmente, a gente tem um dado recente, né, de pesquisa da ONU Mulheres apontando que, no mundo como um todo,
uma em cada 3 mulheres sofreu, sofre ou vai sofrer uma violência sexual ao longo de sua vida. Uma em cada 3. Isso já é um dado, assim, muito assustador. Nossa, gravíssimo. O Brasil tem tido, né, um histórico de dados muito elevados de violência doméstica, de denúncias de violência doméstica. A gente tem índices altíssimos de desigualdade em tudo que você imaginar. Se você olhar o Poder Judiciário, que é composto, né, pensando só nos juízes, né? Poder legislativo, Poder legislativo, nossa. cortes que você olhe, seja no privado, seja no público, existe uma desigualdade de acesso da mulher aos postos. E mais do que isso, no judiciário, por exemplo, que eu fiz uma pesquisa recentemente, Uhum. as mulheres até entram como juízas, mais ou menos na mesma proporção que os homens, até um pouquinho mais, mas elas nunca chegam nos cargos superiores. Então, é o chamado teto de vidro. Uhum. Né? Você até entra, mas você nunca vai ser chefe. Você nunca vai chegar nos cargos mais elevados. Isso em todas as organizações tem uma tendência da mesma maneira. E até, eu estou te dizendo do judiciário porque foi um dado que eu tive recentemente, na pesquisa recente. Então, o Brasil é extremamente violento com as mulheres de todas as formas. Eu sempre pergunto, quando eu estou conversando com algum homem que diz que não existe isso de desigualdade, que é todo mundo igual e etc. Eu digo, você já teve medo de ser estuprado? Você andando na rua, é um medo que está na sua cabeça? Não. Então, assim, você nunca sentiu medo. Eu tive essa cena com vários amigos já, parentes, dizer, não é igual. Você nunca teve medo de ser estuprado. A gente vive com medo. É mais uma retórica, uma vontade de se fazer anestésico de consciência e dizer que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem, a situação ela é grave mesmo. Quem tem um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de informação dos canais de rede, sabe que nós estamos falando e que não está nada bem. É um mês para nós refletirmos sobre esse tipo de discussão. Acho ótimo e agradeço demais essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando. Professora, quando quiser, à vontade, estou ao seu dispor. Também estou à disposição, só a gente marcar outro encontro. Com certeza. Um grande abraço, tá? Fique com Deus, tá? Também. Tchau, tchau. Tchau.